Olá, eu sou Dolores Afonso, aqui do Brasil. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Universidade Lusófona e ao professor, doutor e catedrático Augusto Deodato Guerreiro, grande amigo, pelo convite para participar desse grandioso evento. Eu me sinto muito feliz, muito honrado em participar e queria também agradecer e parabenizar todos os congressistas que estão presentes com seus ilustres trabalhos, que já apresentaram ou que ainda venham apresentar nesse evento, e dizer que eu fico muito feliz de participar, que gostaria muito de estar aí com vocês hoje, mas que só foi possível estar assim de forma virtual. Para que vocês me conheçam um pouquinho melhor, eu sou mestranda em Ciências Empresariais pela Universidade Fernando Pessoa, da cidade do Porto, mas formada em Administração de Empresas com MBA em Marketing. Mas pela minha paixão pela educação e minha militância pela inclusão das pessoas com deficiência, eu também me especializei em desenho instrucional para educação à distância e em educação especial. E para falar um pouquinho mais sobre o tema que eu vou tratar hoje, que é literacia midiática e inclusão, eu gostaria de apresentar alguns slides para vocês. Tudo bem? É muito importante falarmos sobre a literacia midiática e a inclusão das pessoas com deficiência. Como a gente pode utilizar as tecnologias para transformar a vida das pessoas com deficiência e levá-las a uma maior inclusão social. Bom, nós vivemos numa sociedade que é repleta de exclusões, que não tem espaço para todas as pessoas, não tem acesso à participação social, à cultura, ao lazer, à educação. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E as escolas, as instituições de ensino, de uma forma geral, em todos os níveis, não estão preparados para receber essas pessoas. E é importante a gente observar quais são os principais desafios da educação. Eu acredito que haja, de certa forma, alguma proximidade entre os principais desafios que enfrentamos no Brasil e que se enfrenta também na educação inclusiva em Portugal. Então, um ponto muito importante é que é necessário tornar a educação realmente para todos, de forma acessível e inclusiva. É necessário adaptar-se às necessidades, às limitações, às potencialidades dos alunos, identificar quais mídias, tecnologias, dispositivos podem ser utilizados para tornar esse aprendizado realmente significativo e efetivo. Entretanto, tem uma dificuldade ainda em mensurar esses resultados e também em preparar os educadores. Então, quando a gente fala em desenho instrucional inclusivo ou universal, é importante que a gente, antes de iniciar a utilização de determinadas mídias na educação de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, é fundamental que a gente observe quais são os objetivos educacionais, quem é o público, né? Quais são as deficiências, as limitações e as potencialidades que esse público apresenta. É importante ressaltar que existe uma busca dos educadores, principalmente aqui no Brasil, em se focar na deficiência e nas limitações. Mas é importante que a gente busque as potencialidades desses alunos, porque todas as pessoas têm diversos tipos de inteligências, como diz Gardner, né, que são 9 tipos de inteligência. Então, é fundamental que a gente observe esses pontos para perceber quais são os estilos de aprendizagem que nós temos nessa turma, com esses alunos, seja em qual nível educacional for, para que a gente possa adaptar a metodologia, o currículo, desenvolver materiais, escolher instrumentos, desenvolver ou escolher tecnologias e mídias, para que possa também ser possível avaliar o desempenho desses alunos. Analisando a metodologia ADIA, do desenho instrucional, a gente trata exatamente do que eu falei, de desenvolver, de produzir esses materiais, de identificar quais são essas mídias, implementar isso, colocar em prática, dar suporte a esse aluno e também avaliar tanto o processo quanto o desempenho, o desenvolvimento, o acompanhamento desse aluno. Quando a gente fala em estilo de aprendizagem, que eu falei anteriormente sobre Gardner, a gente retoma essa matriz
Quando a gente fala em Filatro, Andréa Filatro, 2004, 2008, ela trata muito dessa parte do desenvolvimento de uma matriz para que a gente possa efetivamente construir um desenho instrucional que seja efetivo para aquele público. Então, é importante que a gente analise quais são os estilos de aprendizagem desse público. Então, por exemplo, se a gente tem um aluno com uma deficiência visual, é mais provável que ele desenvolva um estilo de aprendizagem auditivo, muitas vezes combinado com o sinestésico, né? E quando a gente tem um aluno com uma deficiência auditiva, é muito provável que ele vai desenvolver um estilo de aprendizagem mais visual. Então, é importante que a gente identifique quais são as principais mídias que podem ser usadas nesses momentos. Então, por exemplo, um aluno que tem um estilo mais auditivo, então a gente pode usar audiolivro, música, podcast, palestra, áudio, conferência, storytelling, né, aquela contar histórias. Quando o aluno tem um estilo mais visual, a gente pode tratar com imagens, animação, vídeo, conferência, blogs, maquetes, materiais táteis e uma série de outros materiais. É importante que a gente ressalte que todos esses alunos possuem todas as inteligências que Gardner cita, mas em níveis diferentes. Então, cada tipo de deficiência, cada criação, cada potencialidade gera um aluno diferente. E por isso a gente precisa identificar quais são essas principais necessidades para diagnosticar quais são as metodologias e as mídias que a gente pode utilizar com esses alunos. Em termos de tecnologia, hoje, com o crescimento acelerado das novas tecnologias, nós temos diversos ao nosso dispor, né? Dispositivos fixos e móveis, ou seja, hoje é possível, além de um notebook, de um computador, levar para a sala de aula um smartphone ou um tablet e utilizar diversos aplicativos que podem trazer essas mídias para o dia a dia, para o cotidiano de aprendizagem desse aluno. Existem gadgets vestíveis, realidade aumentada, holografia, games, gamificação, mídias audiovisuais, mídias sociais, nuvem, Big Data, 3D. Então, são muitos temas importantes e diversas tecnologias que a gente pode utilizar, além das tecnologias assistivas que normalmente já utilizamos com esses alunos. Mas quando a gente fala em mídia, é fundamental que a gente perceba que essas mídias precisam ser acessíveis. Então, a gente precisa tratar de mídia com acessibilidade. Então, quando a gente vai criar um vídeo para um aluno que tem deficiência auditiva, por exemplo, é fundamental que esse vídeo tenha língua de sinais, língua gestual. Se for para um aluno com deficiência visual, né, baixa visão ou cegueira, a gente precisa instituir audiodescrição e esquemas de cores modificadas, fontes aumentadas. Se a gente tem um aluno com deficiência intelectual, a gente tem que buscar um texto mais facilitado, um sistema de identificação, como imagens, pranchas, fichas. E, claro, existem diversas outras mídias que nós podemos utilizar, não somente o áudio e o vídeo. Nós podemos utilizar diversos materiais que esses alunos vão trabalhar no seu dia a dia, desenvolvendo cognitivamente o seu aprendizado e também se desenvolvendo de forma motora, social, no convívio com as pessoas, na compreensão do mundo. Quando a gente fala em mídias sociais, às vezes a gente pensa que essas mídias são apenas para brincar, para se relacionar, para conversar, para interagir com outras pessoas. Sim, claro, elas são muito importantes para isso, mas também podem ser utilizadas para a educação ou dentro da educação. Dentro dessas mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, existe uma série de ferramentas, como a transmissão ao vivo de um vídeo, uma webconferência com os alunos, a utilização de diversos materiais, como um audiolivro, um e-book, um podcast. São muitos materiais que podem ser trabalhados dentro das redes sociais, através de grupos, através de listas de discussões, através de comunidades. Tudo isso é possível ser feito dentro das mídias sociais e ser levado para dentro da escola. Não precisa ser um ambiente à parte, mas pode ser trabalhado dentro do ambiente escolar. Existem alguns casos de sucesso que eu gostaria de citar, de falar para vocês. Um desses casos de sucesso é a própria FGV, que utiliza uma educação à distância
inclusiva. E essa educação à distância inclusiva foi desenvolvida aos poucos, com a compreensão de quem são esses alunos e também, obviamente, dos docentes com deficiência, como eu, por exemplo, que sou docente na Fundação Getúlio Vargas e tenho deficiência visual. Dentro dessa educação à distância inclusiva, nós utilizamos diversos objetos educacionais acessíveis com mídias, ou seja, vídeo, áudio, podcast, webconferência, videoconferência, chat, desenvolvimento de blogs, redes sociais, comunidades. Todos esses pontos podem ser utilizados e são utilizados dentro da comunidade de aprendizagem da Fundação Getúlio Vargas. Outros exemplos interessantes, eu posso citar o CENIPA, o Hospital Sírio-Libanês, a Caixa Econômica Federal, que desenvolvem o e-learning corporativo, ou seja, a educação corporativa inclusiva. Recentemente, observei um caso de sucesso do Sírio-Libanês que desenvolveu um curso para cuidadores de idosos, e esse curso foi totalmente acessível, com audiodescrição, com língua de sinais, língua gestual, com legendas, com apoio técnico, e isso foi fundamental para que esses cuidadores se desenvolvessem, se sentissem acolhidos e conseguissem atuar no seu dia a dia. Outro exemplo bem interessante é a APAI. As APAIs aqui do Brasil, muitas delas em parceria com uma empresa portuguesa chamada Imagina, tratam a educação de crianças com deficiência intelectual, seja ela síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, diversas deficiências intelectuais, e eles trabalham com dispositivos móveis. Essa Imagina desenvolveu alguns softwares, alguns aplicativos para esses dispositivos móveis, no caso eles utilizam tablets, e esses tablets, cada aluno tem o seu tablet, e ali eles têm as suas pranchas de informação, seus blocos, e o que acontece, por exemplo, quando um aluno quer passar alguma informação, um aluno que não tenha, que não consiga se expressar em voz com facilidade, ou tenha dificuldades motoras, eles vão utilizar esses aplicativos para mostrar o que eles querem, o que eles precisam fazer, para ir aprendendo o convívio social e também a alfabetização e todos os outros pontos educacionais que são desenvolvidos em vários níveis lá. Nós tivemos um exemplo recente no Congresso de Acessibilidade de 2015, em que essa empresa apresentou um case de um aluno dentro de uma APAI no Brasil, que utilizava esse aplicativo, e como ele não conseguia falar, e ele não tinha uma mobilidade motora suficiente, né, ele não tinha sintonia fina, ele não conseguia clicar, mexer com as mãos, especificamente nesse tablet, e ele mexia com a língua ou com a ponta do nariz. Ele conseguia marcar se ele queria ir ao banheiro, se ele queria falar na aula, se ele não tinha conseguido copiar. Então, ele ia marcando ali as informações dele para que pudesse se comunicar com a professora e também com os colegas. Um exemplo muito interessante. Um outro exemplo muito interessante que utiliza também as mídias é a UERJ, desenvolveu um programa chamado Programa Rompendo Barreiras, de educação superior inclusiva, onde eles atendem tanto os alunos da universidade quanto a sociedade no entorno da universidade. Então, no atendimento aos alunos, eles conseguem gravar vídeos, gravar áudios, converter materiais em áudio, eles conseguem desenvolver diversos objetos de aprendizagem através de mídias, utilizando mídias, para que esses alunos possam efetivamente trabalhar em sala de aula, contribuir, conviver com os colegas, ter um aprendizado realmente significativo. Bom, eu gostaria de falar que no Brasil nós temos muito a visão de que há uma igualdade, porque nós temos os direitos apregoados na nossa Constituição Federal, e os direitos são iguais para todas as pessoas são iguais perante a lei, perante a sociedade. Só que essa igualdade, ela não se reverte em oportunidades iguais. Então, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão entre a igualdade e a justiça social. Então, igualdade é quando você oferece o mesmo direito a todas as pessoas, mas a justiça é quando você oferece a ela a oportunidade adequada, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua limitação ou com o seu potencial. E isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje.
Bom, pessoal, quero agradecer muito esse espaço, espero não ter passado o tempo, não ter atrasado o restante dos trabalhos. Gostaria novamente de agradecer à Universidade Lusófona, agradecer ao professor doutor catedrático Augusto Deodato Guerreiro, agradecer a todos vocês por terem assistido essa pequena apresentação, e dizer que fico na expectativa de poder assistir futuramente a apresentação de vocês ou ler os ilustres trabalhos que com certeza já foram apresentados ou ainda serão hoje. Quero deixar um grande beijo do Brasil para vocês e muito obrigada.